Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo programa Amor 360 Graus. Estou muito feliz por estar aqui com você e com nossos queridos convidados de hoje. E hoje, Dia dos Pais, feliz Dia dos Pais a todos os pais. E para vocês, nós fizemos o programa de hoje. Porque os pais, é óbvio, eles são muito importantes na nossa vida. Sem eles, nem vivos estaríamos, isso é óbvio. Mas eu tenho uma outra frase aqui que diz assim: somente na mão do pai a criança ganha um caminho para o mundo. E por causa disso, estamos aqui hoje com duas consteladoras, a Ione Copete e a Cláudia Rezende Zuliani. E elas, nada melhor do que elas, para nos falar a exata importância sistêmica do pai na nossa vida inteira. Porque a gente vai ver hoje que é muito importante nós termos esta questão muito bem resolvida, acolhida dentro de nós, para que a nossa vida prospere em todos os setores. E você pode me perguntar assim: puxa vida, mas eu não conheço meu pai, eu não gosto muito, aí eu acho isso, eu acho aquilo, não sei se estou tudo bem com ele. E aí então, o sucesso não chegará para mim, não é para mim. É para vermos todas estas coisas que estamos aqui hoje. Seja muito bem-vinda, Ione, pela primeira vez aqui no programa. Isso, uma alegria, um prazer, né? Poder conversar, estar aqui com vocês todos. Agradecendo o convite, então vamos lá, vamos conversar hoje então sobre a figura do nosso pai. Todos temos papai, né? Ah, isso é. Todos temos papai. Verdade. Então é o dia de saudar a todos eles, em especial o meu, que deve estar assistindo. Muito bem, e a Cláudia também para falar sobre este maravilhoso assunto. Muito bom estar aqui de novo, ao lado da Ione. Bom estar contigo, Jordelei, novamente. Pava, vamos falar então sobre o nosso pai. A força desse homem que faz muita diferença na nossa vida. E o Jordelei, seja muito bem-vindo, Jordelei. Vamos ficar aqui de figurina, né? Porque quem sabe mesmo são elas. Eu vou fazer perguntas, espero que as minhas perguntas sejam as de vocês. Tudo bom, gente? Foi um prazer muito grande te conhecer e pessoalmente, Ione. E cada dia mais afinizados, né, Cláudia? Uhum. E o Pava não precisa falar nada. O Pava já é velho conhecido de muito. E sou da casa aqui também. Da casa. Mas eu gostei muito da ideia do figurino. Eu hoje só balanço a cabeça. Mas feliz Dia dos Pais a todos. Feliz Dia dos Pais a todos, inclusive pro meu pai, Sérgio, que mora lá na Paraíba. Se você é da Paraíba, manda parabéns. Aliás, mande parabéns pros seus pais aqui nos comentários, certo? Muito bem. Bom, eu sempre, quando eu conheci constelação, conheci há 10 anos atrás, eu sempre vi a importância, porque a primeira coisa que a gente vai resolver uma questão, meu problema é X, meu problema é Y, H, Z, né? E a constelação vai aonde? Vai no pai e vai na mãe. Parece ser a fonte e a origem de todas as questões da nossa vida. Então, por favor, nos expliquem isto. Posso começar? Pode começar. Apaixonada por constelação, né? O que representa o pai e a mãe? Os dois pilares da nossa vida. Nenhum de nós vem ao mundo sem um homem e uma mulher, né? Então, a nossa estrutura, o pilar, a base é o pai e a mãe. O interessante do Bert Hellinger, que traz as constelações, é que ele coloca os dois em posição de igualdade, de responsabilidade e de importância na formação. Cada um tem um papel, mas nenhum dos dois é mais importante. São papéis diferentes, igualmente importantes. Então isso já traz assim um diferencial, né? O pai é tão importante quanto a mãe. E aí nós já vamos começar a pensar, porque na clínica, que também trabalho com a clínica, a gente vê muitas vezes que os pais são excluídos. Não são considerados tão importantes, costumam as mães tomarem a frente. Mas é preciso compreender que sem a mão do pai, aí voltando à frase, que é um clássico do nosso grande mestre, Bert Hellinger, né? Sem a mão do pai, nós não ganhamos o mundo. Posso dizer assim que a mãe é aquela que mantém dentro do seu corpo, que mantém o seu aconchego, que cuida, mas chega um momento em que só ficar com a mãe não é mais saudável, né? Aí nós vamos entrar numa neurose, ficar só preso com a mãe. E quem faz essa interferência de levar o filho para o mundo é a energia masculina, é a energia do pai. Por isso que o pai
é quem dá a mão e quem abre o espaço para o mundo. O lado de fora, a vida, nós ganhamos com a energia do pai. Até poderia dizer, né, mas quem não tem pai, o pai que abandonou a mãe, aí são todas questões para a gente discutir hoje, são assuntos para a gente discutir hoje. Mas o fundamental é que a gente precisa ter, assim, bem estruturado dentro de nós, de uma forma real, a figura do pai, e se esse pai não é real, pelo menos de uma forma simbólica, né? O arquétipo do pai, a figura do pai, dentro da nossa estrutura psíquica é fundamental para que a gente possa ter força para ganhar o mundo. É isso, Cláudia? Aí. Complementando, quando tu fala do papel do pai, muito importante, no psicodrama se fala na triangulação, né? Pai vem mostrar para o filho que ele não é o dono da mamãe e que ele não é o rei, né? E que ele é o terceiro nessa chegada. Então, mostra também que ele não é o dono e leva para o mundo. Esta é a principal característica do pai, além dessa força, né? Porque nós somos uma fusão perfeita entre papai e mamãe. Metade de nós somos cromossomas da nossa mãe, metade do nosso pai. Uma fusão perfeita, e a vida chega a nós através dessas duas figuras, que também, esses dias eu estou estudando uma outra coisa dentro da constelação, que o nosso pai tem nele todo o masculino e o feminino, né, que vem dos pais dele. E a nossa mãe também. Então, essa união faz com que nós tenhamos também dentro de nós o masculino e o feminino do nosso pai e o masculino e o feminino da nossa mãe. Tá? Então, esses dois sistemas estão conosco. O pai, essa internalização deste homem, dessa força, nos ajuda na realização profissional, né? Vejo muitas pessoas tendo êxito profissional, tendo dinheiro, tendo prosperidade, mas não se realizando. Realização é gostar do que se faz, ter prazer no que se faz. Isto tem a ver com a figura paterna, realização profissional. É o pai que nos dá força para levantar, aí, né? Para conquistar. Para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Até tirar no mundo. É o pai. Muito interessante. Eu tenho também um conhecimento, me corrijam por favor, de que a mãe é aquela questão interior nossa, né? Nossa estabilidade interna, nosso modo de ver, de pensar as coisas, como a gente se sente bem internamente, né? E o pai externamente. Né? Como a gente se sente no trabalho, como a gente se sente nas nossas realizações, como que a gente vê o trabalho ou vai para o trabalho, né? Não muito como a gente se sente, mas como a gente se coloca diante dessas situações, se coloca diante do trabalho. Não sei se sensação... Eu diria talvez a forma como nós tomamos o nosso lugar no mundo. O Bert usa muito a expressão tomar a mãe, tomar o pai. E tomar não é só aceitar, é diferente. Eu aceito que tem um copo aqui, agora tomar eu tomo, é meu, é em mim, sou eu. É algo vibracional, é algo celular, assim, digamos, eu sou o meu pai, por quê? Porque o meu sangue, todo o DNA dele está em mim. Eu sou minha mãe, eu tomo tudo que é dela porque ela me fez, meu sangue, meu corpo veio do meu pai e da minha mãe, 100% da minha mãe, 100% do meu pai. É o nosso DNA, quer saber se o fulano é filho, faz lá um teste de DNA, o que o DNA vai dizer? Que o DNA é igual ao pai, é o mesmo, então é filho. Então é 100% do que o meu pai vibra em mim. A mãe também. Mas aí vamos falar de pai. Pois é, mas e se eu não aceito o meu pai? Digamos que eu vejo aquela figura, e isso a gente vê muito na terapia, pessoas que não aceitam o pai, criticam o pai não é bom, muito julgamento. No meu inconsciente, as minhas células, vamos dizer assim, elas tomam essa rejeição. Então, se o meu pai, se eu vou considerar o meu pai como um homem mau,
ele é mau. Não, a célula sabe. Então, que direito eu tenho de ter sucesso, de ter prosperidade, de viver bem? Se dentro eu não aceito, isso é tomar, é aceitar, mais A que gente aceitar, acha que dentro, tá. é visceral. Não, eu não tô olhando fora, o que é fora é dentro. Entende? A gente acha que tá ou julgando ou criticando o pai ou a mãe, quando na verdade, né, também internamente estamos Eu tô criticando avisando nós. as minhas células que elas não são boas. Então vem o tal dos auto-boicotes, das sabotagens no mundo, que é a parte do pai. Muito interessante. né? Isso, entender isso vibracionalmente, entender isso, ver isso na constelação e aceitar-se é o que faz a transformação e faz uma verdadeira revolução dentro da criatura. Ok, mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão nos assistindo que elas, assim, não vai ser tão fácil, sabe? Não vai ser tão fácil eu avisar as minhas células que, né, que eu gosto tanto desse lado meu, né? Às vezes pessoas adotadas, às vezes pessoas que nem conheceram. E aí, como faz? Como a Ione falou, a gente tem dentro da gente papai e mamãe. E quando eu me revolto em relação a isso, eu estou impedindo o fluir da vida em mim. A vida flui plenamente se eu digo sim para o que é e para como foi. Não é possível mudar algumas questões do nosso pai e da nossa mãe. Não é possível. Assim foi. Foi bastante interessante porque foi necessário ter sido assim para que eu existisse, né? Foi, por exemplo, as formas que o nosso sistema encontrou para que a gente conseguisse ter nascido, né? E por si só, né, o fato de nascer, né, já é o maior sucesso. É uma dádiva, é uma dádiva. Nossa vida é um sucesso na hora que a gente nasceu, não é verdade? Quando um espermatozoide ele fecunda o óvulo e começa a vida, ali é sucesso. Aquele espermatozoide, ele alcançou sucesso sobre milhões, né, de outros. Aquilo dá àquela célula já a força do sucesso. Nós estamos vivos, nós temos o sucesso em nós. A questão é, apodere-se desse sucesso. Pare de dizer para você mesmo que você não tem acesso a isso, que você não merece, que você é fraco. Isso são traumas superficiais. Né? Querendo não tem. Só a pessoa pode aceitar, tomar. Tem que tomar. Ou achar alguma desculpa, algum problema, né? Existem situações que são terríveis, né? Sim. Tem destinos duros, tem destinos difíceis. A gente sabe disso. Tem. Mas, diante disso, ainda assim é preciso dizer sim. Sim, eu tomo o que me apresenta. Eu pessoal, vivo isso. Pessoal, aqui no canal, né, diferente de Constelação, aqui no canal a gente trabalha também com assuntos do autoconhecimento, espiritualidade, e a gente fala que, né, a gente veio para a vida e escolheu lá, fez uma programação de vida, teremos tais dificuldades para lidar, para amadurecer em vários pontos e setores, né? Então a gente vem aqui e encontra algumas dificuldades que a gente, passando por elas, né, a gente vai ficar fortes e vai equilibrar aquela parte toda, né? Então eu acredito que por mais que a pessoa possa ter entrado num sistema, numa situação que ela pode achar desfavorável, na verdade é favorável para os projetos de alma, de espírito que ela fez, né? Eu e o Jorge tratamos essa parte aqui também, né, Jorge? Sabe que é muito interessante, porque eu não consigo desassociar todo esse conhecimento, né, que a Ione e a Cláudia estão trazendo em relação à espiritualidade. E tem muitas obras que nos relatam como que funciona a preparação reencarnatória. E ali, claro, a gente está citando um caso específico de uma reencarnação bem programada, porque existem as compulsórias e essas não funcionam dessa forma. Onde os engenheiros espirituais, né, os construtores espirituais projetam uma maquete, né, do corpo espiritual, do corpo físico, e mostrando quais serão as possíveis falhas que ocorrerão naquele sistema. Probabilidade de doença, probabilidades de problema. Tá. Feito isso, encontra-se os pais, que vão dar a possibilidade energética
e física para que aquela estrutura se forme. Né? Aí, por exemplo, surge o processo de fecundar o espermatozoide no óvulo. Conduzido, né? Conduzido energeticamente. Bem, é este espermatozoide em contato com aquele óvulo que gerará aquele corpo lá programado. Então começa o trabalho de energização, de conduzir aquele... Ou seja, tudo já está muito bem pensado, né? E é interessante isso. Talvez eu tenha viajado um pouco, mas... Não, não viajou. Eu tive a oportunidade já, de algumas vezes, de estar com a Sophie Hellinger, que é a esposa do Bert. Ela é categórica em dizer: nós temos o pai e a mãe perfeitos para nós. Mas, em várias ocasiões, ela disse, repetiu, que inclusive, antes de nascer, aquilo ali, todo o nosso destino, de alguma forma, ele está preparado. Não para que a gente sofra, mas para que a gente tenha a força suficiente para crescer. Porque tem um mestre que eu tenho no meu coração, que é o mestre José Gabriel da Costa, e tem uma expressão que ele diz assim: os desafios vêm para se vencer. Para se vencer. Então, cada ser nasce com aquele pai, com aquela mãe. Algumas pessoas têm vidas muito difíceis, mas esses desafios são específicos para que esse ser vença a si mesmo, cresça. Porque se vê em terapia, né? Quando se tem uma situação difícil e a pessoa consegue dar volta, ela consegue aprender com aquilo, ela se torna um ser maior, ela se torna um ser melhor. Então, tá tudo certo. Isso que a gente tem, tá tudo certo. Só que eu não sei como eu vou lidar quando eu tô no meio da dor, mas eu tenho que achar o caminho de compreender. Mas tá tudo certo. A gente diz assim, tal coisa, nada é por acaso. Mas os pais, né? Muito menos estes, né? E é nesta dor que se dá quando se olha e se rende e aceita e inclui as dificuldades, se dá um grande salto qualitativo na vida, né? É a partir dessas dificuldades que se cresce. Não tem evolução. É verdade, né? Mas eu vi uma pessoa que disse assim: meu pai não fez nada de bom na vida. E era categórico, assim, nada de bom. Daí eu olhei assim pra pessoa: eu sei uma coisa de boa, não fez? Seus filhos, você tem filhos? E tinha uma mulher que dizia isso: você tem filhos? Tenho, são maravilhosos. Pois eles não existiriam se seu pai não tivesse feito você. Aquilo que tu falou, os nossos pais têm os pais deles. Então, os nossos filhos, além de nós, têm os nossos pais. Olha, isso dá pano para manga para muita conversa, porque são milhares de situações e de eventos bons, maravilhosos e outros traumáticos. E a gente tem que olhar para isso, sem medo, porque está tudo certo. Nessas dificuldades de tomar o pai, de aceitação de pai e de mãe, tem algumas situações, eu especificamente quando eu estou atuando como terapeuta, como consteladora, se a pessoa não quer, não sou eu que vou dizer para ela. Eu vou deixar que ela viva. Bom, quem sou eu diante de tanta grandeza do teu pai, da tua mãe, se tu não quer tomar, se tu não quer olhar um pouco com os olhinhos um pouquinho diferente para essa pessoa, não posso fazer nada, eu sinto muito. Não podemos. Sinceramente, e a única coisa que eu digo, eu tomo no meu coração o teu pai e a tua mãe. Eu faço isso. E aí fica a teu critério. Essa questão, né? Algumas pessoas não querem tomar o pai porque vem o pai como uma figura presente, como uma personalidade que está ali. Mas eu costumo, quando a gente consegue, e a gente constela porque isso é muito rico, tirar o pai adulto e colocar o pai como uma criança na história dele. E isso tem uma repercussão muito interessante nas pessoas quando na constelação elas vêm. Eu gosto de trabalhar muito isso até no individual, que é mais fácil, porque a gente pode conversar. Então tu sai do pai adulto, esquece aquele homem que bebe, aquele homem que bateu, aquele homem que abandonou, e vamos vê-lo com 4 anos, com 3 anos, vamos olhar a história dele, vamos lá, que vida ele teve, que traumas ele teve,
aí a pessoa consegue compreender que aquela criatura adulta que ela veio, às vezes, uma pessoa não muito boa, também teve uma série de traumas que fez dele o que ele é. Então é mais fácil amar a criança e entender a criança que o nosso pai foi, ou que a nossa mãe, ou que o nosso avô, ou bisavô, porque na constelação a gente vai algumas gerações para trás. Às vezes é preciso de 2, 3, 4, às vezes até mais. Ione, como a gente estava falando, né, sobre... A gente não sabe o que foi necessário passar para que a gente conseguisse existir. O que foi necessário ser feito para que hoje a gente exista e esteja vivo. E às vezes a gente julga isto. Eu tenho 2 historinhas da constelação que sempre que me contam eu me arrepio. Então conta para nós aí. Uma delas é assim, né, que, por exemplo, eu ouvi uma constelação onde a questão, né, um dos maiores problemas foi esse que tu disse, alcoólico, né? Que o pai bebia muito, que aconteceu tal coisa, problema da bebida e tudo mais, né? E, como é que vou aceitar tudo isso, né? E daí, constelação vem, constelação vai, a consteladora perguntou assim, tu já imaginou que, né, foi a bebida que fez com que não tivesse se matado, não tivesse, né? Digamos assim, porque foi uma válvula de escape que encontrou na época, nas circunstâncias, na situação, e poderia ter sido, de repente, sei lá, pior se na época não tivesse feito isso por algum motivo, né? Claro que a gente não está dizendo para fazer por válvula de escape, né? Mas estou dizendo épocas e situações onde não havia outra saída. Às vezes não tinha terapeutas, não tinha terapia, não tinha constelação para resolver a questão, e, né? Só que é pensar por um outro lado, né? Quem sabe, né? Não foi realmente necessário. Não posso julgar, né? Porque a hora que a gente entra nos julgamentos, né? A gente vai negar essa parte, né? Foi o que foi necessário, né? Foi o que foi necessário pra gente estar aqui. Então a gente não cabe a nós, né? Julgar. Claro, e nunca se viveu uma fase tão necessária de terapias como atualmente, né? Nunca se ouviu na Terra. E hoje a gente vê todo mundo falando sobre transição, mas a maior transição que a gente está ignorando é a nossa, né? A nossa transição. Porque chegar no fundo do poço é o melhor lugar para estar. Porque dali só tem que subir. E isso eu escutei muito nos últimos meses, na última semana. O melhor lugar é o fundo do poço, que daí tu impulsiona e tu vai. E eu vivi desde a infância, desde criança, a espiritualidade, assim, e não compreendia, né? Por fim. E depois eu aprendi sobre Reiki, aprendi sobre um monte de coisas. E quando eu comecei a escutar sobre constelação, que faz uns 2 ou 3 anos, muito pouco, e eu fiquei, meu Deus, o que é isso, né? O que será que é isso? E não tem como a gente ignorar a nossa ignorância. E a gente fica pensando, tá, mas será que funciona esse negócio mesmo? Será que tem poder? Será que tem isso, né? E veja só, ignorância absoluta mesmo. E aí chega o dia que a gente está amadurecido e preparado para enfrentar a constelação. E não tem como explicar o que acontece ali. Não tem nem com visão espiritual, nem com nada. Não tem como explicar aquilo que acontece numa terapia de constelação. Falo por experiência própria. É um campo de estudo, né? Campo morfogenético. Do subconsciente humano. Como funciona o subconsciente humano, no meu ver, assim, né? Como que ele se arquiteta, como se ele organiza para que flua a energia. Na verdade, existe um campo de informação, que é o campo morfogenético, e nós temos como acessar esse campo de informação. Não é bem um campo de energia, é uma informação inconsciente, e que é possível acessar. Então a constelação, ela acessa isso, por isso que num trabalho de grupo, né, que nós estávamos falando, infelizmente agora está difícil por causa da pandemia, mas uma pessoa que não conhece nada da história do outro, que não sabe nem o que está fazendo ali, vai de repente acessar uma informação inconsciente dessa pessoa e vai se portar, sentir, agir, igual, né? Se movimentar tal e qual aquela pessoa que ele Jeitos entre jeitos. Uma outra coisa que eu queria colocar também é que existem algumas palavras que são fundamentais de serem ditas. E essas palavras, elas criam uma vibração no inconsciente que coloca ordem no sistema.
né? Então são palavras que a gente repete muitas vezes ou pede para o cliente. Uma delas que é interessante é: eu tomo a minha vida com tudo que ela te custou. O filho diz isso para o pai. A gente não sabe quanto custou para nossa mamãe ou para um pai a nossa vida. Quanto de sacrifício, de trabalho, de angústia, de medo, seja eu do que. Então eu tomo a minha vida com tudo que ela custou. Ione, tu me trouxe a minha outra frase de constelação que me arrepia. Lembra que eram duas? A segunda é aquela, né? Que tinha duas pessoas na rua, né? E tu estava caminhando na rua e tinha duas pessoas. Uma delas era uma pessoa muito bem vestida, aparentemente rica, né? Tinha bastante dinheiro, muito dinheiro. E daí ela foi lá e pediu para a pessoa: tudo bem, você pode me dar alguma coisa? Né? E a pessoa vai lá e disse: toma 1 milhão para ti. 1 milhão. Uau, né? A pessoa era muito, muito rica. Tá. Daí foi lá, encontrou uma pessoa realmente pobre, de dinheiro, né? Passando algumas dificuldades. E daí tu vai lá e pediu dinheiro pra pessoa, né? Você pode me dar alguma coisa? Né? E a pessoa vai lá, deu 50 centavos, né? Ótimo. E a pergunta é: quem deu mais? Quem deu mais, né? Porque 1 milhão para aquela pessoa não fazia diferença, sabe? Nem percebeu. 50 centavos para outra podia ser o pão que ela ia comer de noite. Uhum. Tudo que tinha para comer, né? Então, cada um dá o que pode, né? É riquíssimo esse exemplo para a gente entender o nosso pai, porque a gente compara com o pai do amigo, mas o pai e a mãe sempre dão para os filhos o que eles têm. Eles não podem dar aquilo que eles não têm. Nós recebemos tudo que os nossos pais podem nos dar e tudo que foi permitido nos dar. Quando tu falou, né, que o pai, ver como pai como uma criança, eu costumo muito falar, né, os teus pais um dia foram crianças e um dia também tiveram problemas com seus pais, né? E a gente não sabe nada da vida dos nossos pais. A gente não sabe absolutamente nada. Na nossa arrogância, na nossa prepotência de querer que o nosso pai, nossa mãe, tenham feito, tenham dito, tenham me dado coisas que eu achei que eu deveria ter recebido, é muita arrogância, é muita prepotência da nossa parte. É olhar o pai e a mãe como as pessoas, como seres perfeitos. Pai e mãe não são perfeitos. Pelo contrário. Quem é perfeito? Pais imperfeitos fazem melhores filhos, porque é na imperfeição deles que faz com que a gente entre em contato com as dificuldades da vida. E aí a gente vai e enfrenta e cria e faz da nossa maneira. A gente recebeu tudo o que podia receber e o resto é com cada um de nós. E ponto. Vai para a vida. Incrível. Eu costumo contar que na terapia, não para todo mundo, não sei como é que as pessoas vão entender isso, mas em todo caso eu vou falar. Eu costumo preferir, digamos assim, receber um cliente que teve um pai ou uma mãe que ele considera ruim, do que aqueles pais que eles consideram perfeitos, muito bonzinhos, muito amorosos. É muito mais difícil fazer a pessoa tomar o seu próprio poder na vida quando a mãe e o pai deram tudo. Sabe aquele modelo de pai perfeito, propaganda de margarina, como eu digo, aquilo assim, tudo lindo, maravilhoso, que a criança não é desafiada, que ela nunca é frustrada? Essa criança tem muita dificuldade, quando se torna adulta, de enfrentar o mundo, os desafios e as frustrações, porque o mundo é cheio de desafios. E se ele for extremamente protegido, ele não tem força. E eu recebo muitas pessoas, por exemplo, mulheres, assim, que tiveram infâncias difíceis, mas batalharam e hoje venceram e tal, e vão lá chorar porque o pai e a mãe não deram, porque não fizeram. E eu digo: mas onde tu chegou? Se eles tivessem te dado tudo e mão beijada, tu não precisava ter feito. Enquanto outros chegam lá, os pais reclamando: porque o meu filho não arruma trabalho, porque ele não se... Gente, cada um tem o que precisa e o que merece. Então, olhar para isso, tomar isso e fazer com isso algo bom, esse é o pulo do gato. Essa é a saída para a felicidade. Não tem o que fazer. Tome o que você recebeu. Se você recebeu muito, ótimo. Você não sabe enfrentar desafio, não sabe frustração? Ótimo. Você tem suporte para fazer as suas coisas? Vai em frente, não fique parado. Não tive apoio, quebrei a cara, sofri, meu pai não me ama. Olha a história dele, olha onde você chegou, agradeça.
Gratidão. Tu me lembraste, Ione, tem uma coisa muito interessante, né? Por exemplo, a gente dá aquilo que a gente recebe, Claro. né? Sim. A gente recebeu aquilo que receberam para nos dar, Uhum. né? Aquelas leis da constelação, né? Que é o dar e receber, que tem que haver um equilíbrio em dar e receber, né? Por exemplo, em relacionamentos, né? Mas hoje falando no caso dos pais, né? E a lei da hierarquia, né? Que tem que quando se acha superior aos pais, né? Também já dá o desequilíbrio. Tu tá bem sensível. Sabe que eu pensei nisso no intervalinho ali que a gente fez? De ter que falar sobre as leis. Tem coisas fundamentais. Né? Se achar superior aos pais é bem comum. Bem Hierarquia, comum. né? E tem a outra que é a da hierarquia, o dar e receber e o Pertencimento. pertencimento, né? O sentimento de pertencer. Uhum. O que eu gostaria só de lembrar, assim, que na questão do dar e receber, na questão dos relacionamentos, que é a terceira, mas tudo bem, vamos falar por ela por primeiro. Tem que haver sempre equilíbrio entre o dar e receber em tudo. Um trabalhador, ele trabalha, se dedica, recebe seu trabalho, seu salário. É justo o salário, é justo o trabalho, ele cresce, tudo prospera. Nos relacionamentos de casal, existe uma troca entre os dois, o relacionamento prospera. Quando um faz demais e não recebe, isso não vai dar certo. Um relacionamento entre amigos, são parceiros, um ajuda um pouco, o outro ajuda o outro, essa amizade cresce e prospera. No relacionamento dos filhos com os pais é diferente. Por quê? Os pais deram aos filhos algo tão grande, tão sagrado, tão maior que tudo, a vida, E que daí não tem que os fazer. filhos não têm como devolver isso para os pais. Não tem como. Para os pais, não. Como ele vai compensar isso? Quando ele tiver os seus filhos, ele vai dar aos seus filhos tudo que ele recebeu. E aí, segue a vida em frente. O que eu vejo algumas vezes? Que alguns pais dão a vida aos filhos e depois eles querem a vida de volta. No sentido em que prendem esses filhos, não deixam eles ir. E isso é profundamente frustrante. Não liberam, né? não liberam. Muitas mães não liberam os seus filhos para a vida. Pais também. Não. Mas em geral, né? As mães principalmente fazem mais isso, na hora de deixar voar. Por isso que a gente diz a importância do pai. Do Que pai. o pai é que vai fazer esse trabalho de trazer a mãe para a realidade e dizer, deixa o filho voar. Uhum. Ele precisa voar. Assim a vida prospera. E aí, quando o filho volta para os pais, ele sabe reconhecer que ele... E se não teve filhos na vida, Sim. pode dar tudo isso que recebeu através de um trabalho, através do seu serviço à vida. De se colocar na vida. Não necessariamente precisa ter filho, Claro. né, para devolver. Sim. Uma das coisas que eu tenho que se vê num campo de constelação, quando existe uma mãe que tenha pouca disponibilidade de ficar com o filho, ou uma mãe que é violenta, uma mãe narcisista, o pai é muito importante nessa situação. O pai, quando o filho se achega a esse pai, ele tem força para enfrentar essa dificuldade, essa realidade. Então, o pai é aquele que vem mostrar para os filhos, eu já disse isso no início, que a mãe não é dele, tá? Mas que, principalmente, eu sou capaz, eu te levo, pega a minha mão e vamos, que eu te ajudo a ir para a vida. Eu lembro de uma constelação que eu fiz, eu fui a cliente, e naquele momento eu tive dificuldade de tomar a minha mãe. E ela a consteladora chamou o pai para o meu lado. E o pai me conduzia para a mãe. Normalmente Foi acontece bem o contrário, interessante. né? Mas toda regra tem exceção. Mas o pai me conduziu para minha mãe. Normalmente a mãe toma o filho para si, a mãe tem que permitir que o filho vá até o pai, e aí o pai leva o filho para o mundo. Não é que ele leva pela mão, mas é energeticamente assim que segue o fluxo. Quando a mãe não permite quando a mãe não permite que o filho olhe com amor para o pai, nós temos aí o que a gente chama de movimento interrompido. E aí a gente tem que trabalhar. Aí a criança, o adulto, né?
e nós ele vai ter dificuldades na vida, ele não ganha o mundo. Então, nesse caso, é orientado. Deve buscar um auxílio com constelação, Sim, com alguma terapia. com alguma terapia. E uma coisa que me vem agora quando tu fala isso, é muito comum os filhos olharem para os seus pais com os olhos das suas mães. Perfeito tu falar isso, é importante. Né? Com a mágoa da mãe, com a raiva da mãe, com a dor da mãe. Não, a relação da mamãe com o papai é deles. Filho não intromete, não se mete nessa história. Eu não sei quantas constelações eu perco assim, perco não, ganhamos, né? Mas passamos muito tempo olhando para isso. As filhas, principalmente, filhos também, mas as filhas principalmente, tomam o lado da mãe, se o pai traiu, se o pai brigou com a mãe, se houve situações, e ela fica do lado da mãe contra o pai. Ou às vezes fica do lado do pai contra a mãe. Não pode. O que acontece entre um homem e uma mulher é coisa de adulto, é coisa de casal. Os filhos não podem se intrometer. Ah, mas meu pai traiu, ele me... sei isso lá, é coisa deles. Olha, isso é uma questão da intimidade deles. E aí tu põe no campo, os dois bem. Se juntam e estão bem. E aí o filho olha, não é mas assim. eles estão bem. A alma tá bem. Então, o filho não pode se meter na questão do pai e mãe. Não importa o que aconteceu. Tu não pode olhar o pai com os olhos da mãe, como foi colocado ali, né? Você tem que olhar como os olhos de filho, pequeno. Se nós recebemos deles na vida, eles são maiores que nós, não importa a idade, não importa quanto eu tenha estudado e meus pais não, ou quantos pais tenham estudado ou não, o quanto de sabedoria ao longo da vida se reuniu. Pai e mãe são grandes. Nós só existimos e somos quem somos. Nós chegamos porque depois. Aquele homem e aquela mulher nos fizeram com todos digamos assim, com todas as dificuldades que nos fizeram crescer. Então, eu só sou quem eu sou porque eles são meus pais. Sim, vieram primeiro e nos deram a vida, né? E isso faz me lembrar bastante de épocas antigas da Terra, onde, qual é o teu nome? Fulano, filho de Beltrano, neto de então Ciclano, trisneto... As pessoas tinham 20 sobrenomes, né? Já diz aí o Pedro Álvares Cabral, não sei das quantas, Alcântara, Nóbrega e Bourbon, né? Filho de Beltrano, né? Diz não sei o quê. Como toda aquela hierarquia sempre muito bem respeitado, o que me parece, né? O que fortalecia impérios e tudo mais no passado, né? Por isso que é bom ser dos santos. Eu tava esperando o momento certo para interagir e começar a rir, né? Não, eu ia comentar nessa coisa de tomar os pais, né? Que é uma das ordens da abundância, é renunciar às nossas preferências, renunciar à preferência, ou entre o papai e a mamãe, um do outro, e olhar os dois. Tem até um exercício que se faz, olhar os dois no meio, da forma como a forma como tu olha para eles, tu não precisa sem mexer a cabeça, tá? O olhar abarca os dois, porque os dois deram a vida. Então, quando se renuncia às nossas preferências, também se abre uma possibilidade para se ter mais abundância na vida. Muito legal. Eu tô vivendo um momento interessante aqui com vocês. Porque da mesa eu sou o único pai, né? E, aliás, por isso, Jorge, que tu tá aqui. Tem que dar um isso, equilíbrio aqui. Por vocês, eu não vim aqui apenas pra figurino, eu vim porque eu era o único pai da mesa, né? Que ia ficar na mesa. Figurino, né? Sou eu. E é interessante porque quando meus dois filhos, quando nasceram, com ambos, a gente viveu situações emocionais semelhantes, mas fisicamente diferentes, né? Quando o Pedro tinha 1 ano, eu não morava mais em casa, porque eu vivia no ônibus ou no avião, fazendo meu mestrado. E depois com a Isabela também foi bastante complicado. Mas é interessante que eu nunca briguei com eles. E, claro, falar alto, falar grosso, normal, né? Mas o Pedro, que é mais velho, está com 7 anos agora, ele diz: o pai é brabo. Então ele tem medo. Então com ele é muito mais fácil de lidar, porque eu só chego: filho, seguinte, o que tu não tá fazendo?
E aí ele resolve fazer. Mas por que eu puxei isso? Porque a nossa responsabilidade se torna gigantesca. Eu sempre disse a todos, eu não quero ser aos meus filhos aquilo que meu pai foi comigo. E eu sou igual. Eu sou exatamente igual. Ó, aquilo que eu falei, tá na... Exatamente igual. Impressionante isso. Igual, mas diferente. Sim. Porque quando o filho percebe e toma o pai, não significa que ele vai fazer igual. Ele toma o pai, toma aquilo que é característico dele e usa essa característica de um jeito um pouco diferente. Por exemplo, se um pai é agressivo, eu não preciso ser agressivo, no sentido de bater, mas ninguém ama aquilo que não respeita, tu sabia? Então, o respeito que o pai é brabo, o respeito que um filho deve aos pais quando criança é fundamental e é estruturante dentro da psique. Então, sim, a criança pede limite, né? Ela precisa, senão ela não se estrutura se ela não tem limite. Isso saber que o pai representa o superego, que o pai representa a ordem, aquele que manda, aquele que ele tem que obedecer, isso é estruturante, seu filho será saudável. Não precisa ser agressivo, mas precisa existir. Então, o pai pode fazer coisas que... Pode ter feito coisas que não sejam boas. Não importa, eu tomo assim mesmo, só que eu faço diferente. Agora, quando alguém diz, eu vou fazer tudo diferente, aí... Ou vou fazer melhor que o meu pai. Aí, olha, daí a gente vai ter que remendar depois. Aí derrapa na curva. Né? Derrapa. Engraçado assim, porque a década de 70, quando eu nasci, né, era um pouco diferente as regras. E a surra era válida, né? Era a melhor terapia. Institucionalizada. Era a melhor terapia de todas. E eu sempre brinco, né? Se eu sou desse jeito e eu apanhei tanto do meu pai, imagina se eu não tivesse apanhado, né? Mas isso não é defendendo a camaçada de pau, como a gente chama aqui, né? Eu lembro que eu apanhava de relho, mas todos os dias. Eu apanhava. Eu tinha feito algo errado, acho que você não apanhasse, talvez. Não, eu apanhava com que estivesse mais perto, assim. E outra, que era uma coisa fantástica, assim, que chegava um momento que tanto o pai não precisava nem falar. Ele olhava, a gente já sabia que tinha fechado o tempo. Fechou o tempo. E agora é só a visita embora que vai acontecer. Lá em casa, a mãe nos ameaçava com o pai. Olha que eu vou contar quando teu pai chegar. E o pai não fazia nada. O pai era bem tranquilo, meu pai. Eu acho que uma outra coisa que a gente podia falar sobre a filhinha do papai e o filhinho da mamãe. Vamos falar da filhinha do papai. Vamos que eu aprendo mais um pouco. Que é... Esse é um problema. É um problema. E é complexo isso. Até não sei se em meia hora a gente consegue. Esse aí é estereotipado, até, né? Filho de papai, filho de mamãe. Não aquela e quando a riquinha. filhinha do papai se junta... a filhinha do papai com o filhinho da mamãe se juntam. Dá um raio. Adultos. Aí a coisa pega. Casamento não vai dar certo. Não vai dar certo. Puxa. Porque a filhinha do papai, o melhor homem, o mais maravilhoso é o pai. E ela vai procurar em outros homens o pai. O mais maravilhoso. Tá? E nunca vai ter. Não vai existir. Não vai existir outro igual o pai. Entendi. Tudo bem, faz parte do processo. O primeiro homem numa mulher é o pai. Né? E aí se falou já no início que o pai é importante para tu ter essa saída do colo da mamãe e triangular e tudo bem, mas aí às vezes a menina não volta para a mãe, ela fica com o pai e aquele homem é o melhor homem e todos os outros jamais vão estar à altura do meu pai, então não consegue ter uma relação madura, uma relação de adulta. E também porque procura o pai nos homens. Em cada pessoa tem é outras única, nuances também. Na formação da emocional da criança, ela vai para direção ao pai, a menina, e depois ela tem que voltar para a mãe para se identificar com o feminino. Se ela ficar presa à imagem do pai, então a filhinha do papai, a queridinha do papai, ela vai crescendo muito ligada ao pai, ela vai começar a rivalizar com a mãe. Mas a mãe é simbólico, na verdade, ela vai rivalizar com o feminino em geral. Então, o feminino dentro dela, ela não aceita. Ela passa a se identificar
com as coisas masculinas, não de gênero, vamos falar na questão simbólica. Jung tem o termo, né, animus e anima, que define melhor, dentro do ser. Então, se a menina não volta a se identificar com a mãe e ela fica só identificada com o pai, ela quer o pai para ela. Só que, claro, questões sociais ou questão de incesto, ela vai procurar um homem fora. Só que não vai dar certo com ninguém. Ela só se auto-sabota, encontra pessoas negativas, nada dá certo. E por isso o papai que estiver olhando e tiver uma filhinha deve pensar também o quanto ele ajuda quando ele tira da mãe num primeiro momento e o quanto ele pode fazer essa volta para a identificação com a mãe. Porque pai e mãe, às vezes, como casal, eles também competem pelo amor dos filhos. E o mesmo acontece com a mãe. O filho vai em direção da mãe, depois ele se identifica com o pai, e aí a mãe puxa de volta para ele ser o filhinho da mamãe. E aí esse moço vai trair milhares de vezes quando casar, porque ele não tem a referência do feminino clara, ele está sempre procurando a mãe. Ele não vai dar certo. Questões de relacionamento, normalmente a gente vai cair nessa questão de pai e mãe, como introjetou isso. Pessoal, eu procuro ajudar os meus filhos, porque eu quero ser o melhor. Tô brincando. Eu costumo dizer, sabe, que se tu quer ser um bom pai, seja um bom filho. Essa é a chave do segredo, né? Assim, ó, seja um bom filho, olhe com amor pro seu pai, não importa o que ele fez, reconheça, olha assim, ó, dentro dos olhos, isso que é bom, né? Não olha a figura do que ele fez, não olha o estereótipo externo, vai na alma dele, olha dentro dos olhos do seu pai. E recebe dele o amor, a essência desse homem que te deu a vida, que trabalhou, que te deu tantas coisas para te fazer ser quem tu é. Toma a alma do seu pai. Toma a alma do seu pai. Toma a alma da sua mãe. Se você consegue tomar isso dentro de você e acomodar, você será um pai maravilhoso. Você vai saber olhar para o seu filho. Porque o filho precisa, e a filha, de que alguém olhe nos olhos dele. A criança que é olhada, ela não precisa de uma mãe 24 horas, nem de um pai 24 horas, nem o pai bonzinho, nem o santinho, nem o queridinho, nem o que faz tudo. Ele pode ser duro, ele pode ser exigente, mas ele olha para o filho, no olho dele. É aquela conexão de alma, né? Se é minha continuação, eu amo você, e se eu for firme, é porque eu quero para você o melhor. É com esse sentimento. Não tem erro. Não vai ter erro. A criança precisa ser olhada. Muito interessante. Ione e Cláudia, eu conheci muito daquelas técnicas para que a gente tome os pais, né, a energia, que equilibre essa energia, porque diz, né, tudo prospera na nossa vida quando essas energias estão em equilíbrio. Então eu já vi muitas técnicas para se fazer. Me digam se funcionam, se realmente é bom para quem está em casa também, que é aquela técnica de visualizar os pais atrás de nós com as mãos nos ombros. Eu não lembro ou confundo que lado que é o pai e que lado que é a mãe que a gente deve visualizar quando vê eles atrás. A mãe fica do lado esquerdo. Do nosso, aqui. É, no coração. A mãe o pai do lado direito. O pai do lado de cá. E atrás do pai, os pais dele. Na mesma ordem. E atrás da mãe, os pais dela. Do lado esquerdo é o feminino. O lado direito é o masculino. Então, visualizar eles grandes atrás de nós. Com a mão no ombro. Com a mão no ombro. Eu costumo fazer muito isso com os clientes. E respira. Só isso, fecha os olhos e respira. Toma força. As pessoas que eu ensinei a fazer isso antes de ir para uma entrevista de emprego, uma palestra, coisas que tem medo, às vezes, de defender uma tese. Então, 1 minuto, fecha os olhos, bota atrás a tua ancestralidade. Nós viemos deles. Não existe nada que abençoa, que dá mais força para que a vida vá em frente do que os nossos. Então, esse exercício é maravilhoso. Tanto a Claudionica, ela sempre colocou naquelas nossas meditações da luz, né? As meditações da luz, inclusive, estão disponíveis na descrição do vídeo, caso vocês se interessem por fazer. Todas as tuas meditações que tu produz, tu coloca os pais para visualizar, para colocar, porque realmente é a energia que vai alinhar, que vai te dar o fluxo e tudo mais. Né? Então funciona mesmo. Eu posso dizer só uma coisa. Funciona, eu sabia. Eu só queria saber o lado. Tem uma coisa, às vezes a pessoa tem traumas profundos com o pai ou com a mãe, de abandono ou de ausência. E a gente sabe que isso é muito difícil a pessoa conseguir enxergar um pai abusador. Botar ele, não bota. Então o que eu ensino? A alma, a essência. Não bota a pessoa.
Não personifica. personaliza. Porque aí a pessoa não consegue. E aí, quando tem um trauma muito grande, a pessoa precisa de terapia. A constelação ajuda, mas não resolve. Eu tenho que, embora eu seja consteladora, eu tenho que dizer a verdade. Ela ajuda muito, mas existem às vezes traumas que são tão profundos, como tu disse antes, tem pessoas que não conseguem, que não querem. É uma pena, porque elas perdem a própria vida. Mas existem outras técnicas, existem outras formas de terapia. A constelação não trabalha traumas. Alguns até a gente consegue, mas quando é muito, muito grave, olha, uma boa sessão de psicanálise, uma boa sessão de terapia, tem muitas outras coisas que precisam, digamos assim, quebrar um pouco dessa casca grossa dessa dor, né? Que o trauma, às vezes, é difícil. Mas a cura, quando ela vem, ela é muito profunda. E quanto mais difícil for, mais alto essa pessoa vai crescer. Né? Eu costumo dizer assim, o atleta que quer ganhar uma medalha numa Olimpíada, pensa que o treinador dá uma vida mole para ele. Não. Então, mais alto cresce aquele que teve uma vida mais difícil. Então, o diamante surge na grande pressão da terra. Profunda pressão. Então, se tivemos uma vida difícil, não é para falar mal do pai, é para enfrentar isso dentro de nós. Se tornar um diamante precioso. Sabe lá se não tem uma alma de diamante ali. E essa questão de imaginar atrás, pai, mãe, toda a ancestralidade, eu repito sempre isso. Nós estamos honrando toda essa gente quando a gente vive plenamente a nossa vida. Isso é honrar. Isso é se inclinar diante dessas pessoas. E os nossos pais ancestrais, eles passaram pelo que passaram, as dificuldades que viveram, nada pode ter sido em vão. E a gente vai mostrar isso vivendo, olhando para a vida, elegendo a vida, estando pronto para a vida, transpondo essas dificuldades, essas queixas, esses julgamentos. É isso que os nossos pais e ancestrais querem. Que a gente eleja a vida. Que a gente vá em frente. Que a gente vá em frente. Eles aplaudem quando a gente faz isso. É o que nós queremos também, que você vá em frente, pessoal. Tem uma coisa que eu acho que a gente pode falar, que é sobre aquelas pessoas que não têm pai. Quer dizer, todo mundo teve um pai, né? Todo mundo tem pai, mas a gente diz que não tem pai quando o pai abandona, quando o pai não reconhece, aquele que foi adotado. Nessas épocas de festas, quem não tem pai, ele sente uma dor profunda na alma, como sensação de abandono, de exclusão, e isso dói. Me vem à mente assim, alguns exemplos de pessoas que não tiveram essa oportunidade, e isso dói, isso é uma chaga no coração. Nesses momentos, nesses dias dos pais, eu acho que cabe a essa pessoa fechar os olhos profundamente e preencher de luz esse vazio no coração, porque esse homem, embora ele não tenha podido estar junto, e a gente não sabe quais foram as razões, a gente não sabe, e mesmo que acha que sabe, não sabe se é verdade, preenche de luz, porque a vida que você tem veio dele. Características suas são deles. Se você se olhar no espelho, você vai ver seus olhos, quem sabe o formato da orelha, o tipo de cabelo, você herdou dele. Quem sabe você é uma pessoa inteligente, criativa, você herdou isso dele. Tome seu pai na essência, na alma, e preencha o seu coração com essa figura que lhe deu o que você é. Então você tem um pai. Coloca essa luz no seu coração. Coloca esse lugar, preenche esse vazio. Seu pai existe sim e você tem um pai. Do que ter uma partícula genética na formação de um corpo. Ser pai é deixar uma herança nas emoções, nos sentimentos. Ser pai também é ser mãe. Porque o olhar da eternidade carrega a energia do infinito, do masculino e do feminino. Para muitos, o dia dos pais se torna o dia dos filhos. Porque por algum imprevisto, seja por programação,
seja por antecipação. Os pais não terão a voz ou a mensagem de Feliz Dia dos Pais. Mas perante o universo, queridos, aqueles que amamos como filhos, sempre estarão nos cercando, nos rodeando com as energias mais puras e do amor verdadeiro entre pai e filho. Não se deixe abater se teu coração neste momento reclama ausência, mas eleva teus pensamentos ao alto, porque junto do amor, aqueles que você ama se encontram. Um abraço a todos os pais. Eu acho que é para me despedir. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando sobre essa figura tão importante. E quero agradecer profunda e verdadeiramente ao meu pai. Ao meu pai, aos pais do meu pai, aos pais dos pais do meu pai, por eu ser quem eu sou, né? E isso é muito profundo para mim. Eu imagino o meu pai e eu vejo assim que eu realmente sou quem eu sou porque ele foi meu pai, porque ele está na minha vida, assim como a minha mãe, e me deram todas as oportunidades de estar aqui agora a serviço, né? Que eu me coloco a serviço das pessoas também, como um dia eles se colocaram para mim. Então, muito obrigado, meu pai. Feliz Dia dos Pais, e eu sei que ele sabe que ele tem o lugarzinho dele no meu coração, que é sagrado. Então, da mesma forma, eu desejo a todos os pais que tenham um lugar sagrado no coração dos seus filhos e que saibam honrar esse lugar, que ele é muito importante, ele é muito importante. E peço a todas as mães que permitam que os pais de seus filhos ocupem o lugar deles no coração dos filhos delas. Eles precisam do pai. Todos nós precisamos de um pai. Maravilha. Bom, Claudiônica, eu chamo de Claudiônica Radiônica. A Ione ainda não tem apelido. Em breve eu resolvo isso. E Claudiônica e a Iônica. Ione e Iônica. Ah, não, agora Ione e Iônica vai ficar. Claudiônica. Eu convido vocês, então, hoje, se puderem estar junto aos seus pais, e se não puderem fisicamente, virtualmente, pelo menos. Virtualmente, e principalmente na alma, olhar com amor para este homem que, em primeiro lugar, deu a vida. O resto é o resto, gente. E se isso for difícil, eu sei que muitas vezes tomem um dia, a cada dia, um pouquinho este homem, um pouquinho a cada dia. Exige muito, às vezes, de nós esse movimento, mas vale a pena, vale muito a pena. Muito obrigada ao meu pai. Eu tenho muito orgulho de ser filha do meu pai. Eu acho que eu sou um pouquinho filhinha do papai. Eu sou um pouquinho filha do papai. O meu pai é uma pessoa muito forte, muito forte. E ser filha de um homem que tem muita força requer... É difícil. Mas esta força, eu tenho certeza, eu carrego comigo. Então, muito obrigada, pai. E muito obrigada à minha mãe por ter escolhido meu pai. Adorei as despedidas de vocês. Jordi, também agradecemos muito a tua presença aqui no programa. Eu que agradeço conhecer vocês cada dia mais e melhor. E eu só tenho uma coisa a dizer. Parabéns, pai. Te amo. E obrigado, meus filhos. Eu amo vocês. Que legal. Eu também quero agradecer muito e dedicar esse programa a todos os pais que estão assistindo, aos pais de vocês e ao meu pai também. Certo? Eu agradeço muito de coração por tudo. E, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Feliz Dia dos Pais a todos os pais. Tenham um maravilhoso final de domingo. Nós nos vemos amanhã ao vivo na Meditação Mundial.
Um grande abraço e até mais!